Meu irmão, minha irmã, é já o sexto domingo da Páscoa. Estamos chegando ao dia 14 de maio. E o texto do Evangelho para este final de semana, ainda vivendo o tempo pascal, é João capítulo 14, versículos 15 a 21. É a primeira vez no Evangelho de João que Jesus fala do Espírito Santo. Convido-o, pois, convido-a, se puder dispor da sua Bíblia, queira abri-la no capítulo 14 do Evangelho de João, versículos 15 a 21. Começo pela leitura. Dizia Jesus aos seus discípulos: Se me amais, observareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito, para que convosco permaneça para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode acolher, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque permanece convosco e em vós será. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós ainda um pouco, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Nesse dia compreendereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem tem meus mandamentos e os observa, é que me ama, e quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a Ele. São estas as palavras do Evangelho deste sexto domingo da Páscoa, previsto ou programado para ser celebrado no dia 14 de maio. Vamos lá. Primeiro, vamos à explicação. Gostaria aqui de lhe recordar, meu irmão, minha irmã, qual é o contexto. Quero aqui chamar-lhe a atenção. No capítulo 13, Jesus lavara os pés dos seus discípulos. Aí temos os capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. 5 capítulos que compõem o discurso de despedida de Jesus. A cena de despedida, e aí poderíamos apontar o lava-pés, a cena e depois a sequência de discursos. Claro que, quando se trata de despedida, o ambiente é psicologicamente difícil. As pessoas experimentam a dor da ruptura, do distanciamento que se verificará. Muito mais no caso de Jesus, que estando em Jerusalém, percebia ele, percebiam os discípulos, a tensão crescera, as disposições hostis dos fariseus eram muito bem pronunciadas, deles fariseus, e dos chefes do templo, os saduceus neste caso, e o ambiente se fazia ameaçador. O contexto de despedida, Judas também se retirara já. A ruptura se verificara também entre os discípulos. Um deles abandonou
recusou, rechaçou um tipo de messianismo feito de humildade, de serviço, de entrega, de amor oblativo. O grupo está ferido. É neste contexto que Jesus fala aos discípulos, antes da cruz. Se me amais, observareis os meus mandamentos. Amar. No nosso mundo ocidental, a palavra amar, para todas as experiências, a relação da mãe com o filho, a relação entre amigos, a relação do namorado com a namorada, tudo é amor. Uma palavra só e um verbo, mesmo verbo, amar. Na cultura grega, havia 3 sentidos para esta palavra. Filéu, amor entre amigos. Eros, amor do namorado com a namorada, de um homem por uma mulher, de uma mulher por um homem. E agapao, agapan, é aquele amor oblativo, de entrega gratuita, sem qualquer outro interesse senão o bem do outro. É até um amor mais doído, se dá para falar assim, em que quem ama entrega a inteireza de si mesmo para construir para o bem do outro. Pois bem, vamos lá. Se me amais, o sentido do verbo amor aqui é a terceiro conceito ou significação. Amar para viver inteiramente e unicamente para o outro, sem qualquer outro interesse a não ser a pura e simples entrega de si mediante gratuidade, sem nenhuma outra intenção. Se me amais, no modo como falei, observareis os meus mandamentos, observareis minhas palavras. Por que fazer? O motivo por qual fazer? Pelo qual fazer? Unicamente por causa do Senhor, sem nenhuma outra intenção que envolva, que compreenda ou vincule algum outro interesse, senão a pura entrega oblativa. Observareis os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Paráclito. Essa palavra Paráclito não é fácil traduzir. Pode ser defensor, pode ser ajudador, aquele que vem ajudar por pura gratuidade, também advogado. Não advogado no sentido jurídico da nossa cultura ocidental. Advogado é aquele que se apresenta para defender. E neste caso, para defender por pura gratuidade, para evitar que o mal incida sobre alguém. Jesus está se despedindo. Mais 2 dias e será preso. O ambiente é de sofrimento. E aí rogarei ao Pai e vos dará um outro. Quem é o primeiro? É o próprio Jesus. O Espírito da verdade. Verdade no Evangelho de João não é um conceito da filosofia lógica, da lógica filosófica, em que há conformidade entre o que se fala e o que se verifica como fato. Não é isso. Verdade no quarto Evangelho é equivalente de amor. É equivalente da revelação do amor de Deus. Então, o Espírito do amor de Deus, que o mundo não pode acolher. Mundo. Para o evangelista não tem aquele sentido cósmico de toda a realidade universal criada. Mundo é a cultura que rejeita a gratuidade, o amor segundo linguagem da gratuidade oblativa.
O mundo não consegue compreender um amor assim. É profundamente assinalado por interesses, cuja linguagem ou cuja expressão tem sempre algum tom de egoísmo. É curioso que no Evangelho de João, essa forma de amor agapao, assim, plena gratuidade, ou melhor, no Novo Testamento, 259 vezes. Só no Evangelho de João, 26 vezes. E nesse nosso texto aqui, de uns poucos versículos, 4 vezes. Olha o quanto é relevante para o evangelista esta forma de entrega amorosa sem nenhum outro interesse a não ser o bem do outro, por pura gratuidade. Eu não vos deixarei órfãos. Quem tem um pai e uma mãe é filho. Quem perdeu o pai ou a mãe não é mais filho. Pelo menos a relação filial não existe mais. Eu não vos deixarei órfãos. Na despedida de Jesus, não haverá orfandade, porque a promessa do Espírito Santo é a melhor expressão da proximidade e da intimidade que o Senhor terá com os seus eleitos. Eu virei a vós, não diz que voltará, não é um retorno, é uma presença que nunca se rompe. Jesus pode partir, tem a paixão, tem a morte, após a ressurreição. Todavia, sua presença não será sentida em modo de falta, mas será reconhecida pela presença da força do alto, do Espírito de Deus que sustentará aqueles seus discípulos. Você já viu, meu irmão, minha irmã, talvez tenha pronunciado a frase: não sei onde encontrei tantas forças, só por Deus mesmo. O Espírito de Deus estava lá. Este é o Evangelho do domingo, sexto domingo da Páscoa. Meu irmão, minha irmã, é o sexto domingo da Páscoa. A leitura orante é do Evangelho de João, capítulo 14, versículos 15 a 21. Antes de tudo, é preciso que cuidemos do nosso condicionamento interior, se é possível falar assim. O atleta fala de condicionamento físico, o intelectual fala do condicionamento da inteligência, e aqui nós, condicionamento da nossa interioridade, para que possamos orar com a inteireza da nossa capacidade de sintonia com Deus. Feche os seus olhos, lentamente inspire, leve ar para os seus pulmões. É como a gratuidade. O ar para nós é como a gratuidade semelhante à da água que corre, que cai do céu, que condiciona o solo, que produz. Tudo é dádiva do Criador. Também agora,
vamos acolher para o nosso corpo o ar, como o solo acolhe a água. É gratuidade da vida e da natureza. Tente sentir este ar a planificar os seus pulmões. E é preciso concentração para isso. E agora, concentrados, vamos pedir ao Espírito Santo que venha orar em nós e venha participar dessa nossa prece, dessa nossa linguagem, desta nossa sintonia com Deus que estamos a procurar. Espírito Santo de Deus, foste a promessa de Jesus aos discípulos. Foste a grande linguagem da força do Senhor, para que nas fraquezas daqueles discípulos prevalecesse a força da ternura amorosa de Deus. Vem agora também, hoje, fazer-nos receptivos à palavra, dóceis à verdade que procede do Evangelho e sensíveis à presença do próprio Senhor Jesus, na sua palavra, a partir da qual queremos orar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora vamos reler aquele texto, imaginando as cenas, o ambiente, os olhares, os movimentos. E a partir das imagens também vamos inserir nossa presença lá. Vamos imaginar uma sala espaçosa. Jesus e os 12 lá estão. Talvez uma das cadeiras esteja vazia porque Judas já se distanciara. Fora procurar o exercício, implementar aqueles seus projetos macabros. Jesus está com o avental, embora tenha colocado o manto, lavar os pés. Eles não entenderam tudo aquilo. Mas o Senhor está a lhes falar. E aí, entre tantas palavras, se me amais, observareis os meus mandamentos. Amar é oferecer as melhores energias para que cresça o outro, por pura gratuidade. Jesus está a pedir amor a Ele, até estranho, mas não é amor a Ele, como se fosse um dependente afetivo, mas adesão gratuita ao que de humano propõe Ele, o amor pleno. E a plenitude amorosa humaniza cada um daqueles discípulos que a Ele aderir. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro Paráclito. Tentem imaginar aqueles discípulos atemorizados. Estão no cenáculo, os pés foram lavados. Lá fora há muita hostilidade. Eles pressentem que haverá violência. Parecem muito amedrontados. E o Senhor a lhes falar. Ao menor rumor, ao menor som de qualquer um dos móveis, parecem sobressaltados. Mas Jesus olha para eles e eles para Jesus. O Pai vos dará um outro Paráclito. Eles entreolham-se um outro. Talvez amedrontados sim, porque
um outro. Jesus vai partir, é o amigo que está sob ameaça. Mas rogarei ao Pai um outro Paráclito, para que convosco permaneça sempre. Talvez não conseguem entender. Gostariam eles de seguir Jesus sem precisar da cruz. Entreolham-se e lá estão eles a ouvir: não vos deixarei órfãos. É bem possível que concluam: se não deixará órfãos. Mas o tema da orfandade ter se apresentado, parece que a morte também está indiretamente pronunciada. Alguns friccionam as mãos, outros passam a mão no rosto, outros mantêm a mão, cada um com seu cacuete. Mas lá estão a ouvir as promessas do Senhor: não vos deixarei órfãos e virei a vós. E compreendereis nesse dia que eu vivo e que o Pai vive. Tudo se afigura enigmático. Eles gostariam muito de não estar lá. Não conseguem compreender. Já o lava-pés foi para eles difícil discernir. Judas se foi. O Senhor fala de orfandade. Uma promessa do Paráclito que não compreendem. É a primeira vez que Jesus fala de Paráclito. E aqueles 12 se sentem impotentes. Mas o Senhor lhes dissera: eu virei a vós. Quem tem os meus mandamentos e os observa é que me ama. Talvez aqueles discípulos estejam a se perguntar: será que amo? Será que o Senhor tem dúvidas? Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Se alguém me ama, será amado pelo meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aqueles discípulos tendem a desorientar-se. O que quer significar tudo isso? Agora eu posso colocar o meu nome lá. Não consigo entender. O Senhor olha para mim e está a repetir: eu virei. Vais ter também, o Senhor está quase a falar a mim, um outro Paráclito. Não ficarás órfão. Mas é preciso amar. E o Senhor repete a mim, e quem sabe contempla-me para repetir: eu o amarei e me manifestarei a Ele. E o Senhor quer dizer, talvez pronuncie o meu nome. Posso até ouvir o Senhor a pronunciar o meu nome. E eu amarei e me manifestarei. Agora é a hora das minhas palavras e da minha oração. Eu posso falar a Ele. Posso falar que muitas vezes, Senhor, não percebo que o Paráclito está ao lado. Posso pedir ao Senhor: ajude-me a perceber a presença dEle, a Tua presença, Senhor. Que entre tantas verdades eu fique com a verdade que Tu revelaste, Senhor. O Espírito da verdade que o mundo não pode acolher. Ajuda-me, Senhor, a acolher. O mundo é tudo o que hostiliza o Teu nome.
Talvez, Senhor, eu tenha sido indiferente tantas vezes. Faze-me conhecer. Projeta em meu interior e em minha mente a tua luz, Senhor, para que, ante os desafios do futuro, eu pronuncie sempre o teu nome, a tua verdade, a tua presença.